O Grêmio venceu o Caxias e está classificado para a final do Campeonato Gaúcho. Apesar disso, Renato Portaluppi utilizou da coletiva para fazer duras cobranças a dois jogadores da mesma posição. A gente vai falar sobre isso e também sobre a situação de Gustavinho, que apesar do susto, não preocupa tanto quanto a gente imaginava. Tudo isso depois da vinheta. Fala gurizada, Eduardo Picão com vocês aqui mais uma vez para a gente falar sobre o Grêmio, sobre a classificação de ontem para a final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio enfrenta o Juventude em 2 jogos, o primeiro neste sábado, dia 30, e o próximo no outro final de semana, com data e horário ainda por definir, mas a gente precisa falar sobre os recados de Renato Portaluppi pós-jogo e algumas informações sobre bastidor também. A primeira coisa que a gente vai falar aqui é a dura cobrança de Renato em relação a Mike. O jogador foi expulso de forma infantil, acabou prejudicando a partida até certo ponto. O Grêmio correu riscos, mas não foi suficiente para causar uma eliminação. Mesmo assim, Renato Portaluppi quis deixar um recado. Mike foi multado em R$20 mil na famosa caixinha do grupo de jogadores. Isso vem descontado direto no salário do jogador e ao final do ano aí o próprio elenco decide o que vai fazer com esse dinheiro. Eu particularmente achei uma multa pesada, tentei inclusive entender como funciona o critério das multas de Renato. Acabei não conseguindo nenhum tipo de informação em relação a isso. Se eu receber alguma atualização, trago aqui para vocês no canal, mas o fato é, Mike, após a expulsão, acabou recebendo críticas de Renato, teve 2 respostas na coletiva sobre isso, e Renato quis dar um recado, não só para o Mike, mas também para todos os jogadores, do que é jogar no Grêmio e o que esse tipo de situação pode acabar fazendo dentro de um campeonato que é decidido às vezes no detalhe. Então o Mike foi multado em R$20 mil na caixinha do tricolor. Outra cobrança muito dura feita por Renato é em relação a Cuiabano. E por que eu digo isso? Porque ela foi uma cobrança dura, mas um pouco subjetiva ou até sem ser direta na entrevista coletiva. O Renato é perguntado em relação à lateral esquerda, né, porque perdeu o Mike, não tem o Reinaldo, vai ter o Wesley Costa no próximo jogo e o Cuiabano tá voltando de lesão. Ele falou que com o Reinaldo não tem nenhum tipo de previsão para retorno no momento, e aí tem a cobrança pro Cuiabano. Só depende do jogador, não dá para contar com ele, foi mais ou menos isso que o Renato quis dizer, porque o Renato já falou em outras entrevistas coletivas a preocupação que ele tem com o Cuiabano, que é um jogador que tu não pode contar com o retorno dele, porque apesar de às vezes parecer pronto, o Cuiabano chega no Grêmio e acaba lesionando novamente. Então o Renato faz algum tipo de crítica ao Cuiabano em relação a esses prazos de recuperação dele. Como ele disse, só depende do jogador, como se o jogador estivesse fazendo alguma coisa errada. Eu senti como uma crítica, como uma cobrança pública também ao lateral esquerdo gremista, principalmente nessa fase onde o Grêmio está precisando bastante aí, de jogadores nessa posição. E vamos falar de Gustavinho. Sei que ontem todo mundo ficou preocupado, inclusive pediu a expulsão do jogador Robinho do Caxias. Eu também acho que deveria ter sido para expulsão. Renato reclamou bastante sobre isso. Acabou não acontecendo, mas a preocupação e o susto ficaram voltados para o Gustavinho, que acabou tendo que sair de campo. E aí tinha preocupação por uma questão de lesão muscular, alguma pancada, uma torção, que poderia tirar ele dos próximos jogos. A informação que vem dos bastidores é de que o Gustavinho teve um corte profundo no tornozelo. Ainda não foi divulgado oficialmente que tipo de lesão teve o Gustavinho. As informações que chegam é que não precisou nem de pontos, ou seja, não precisou saturar ali o corte, mas é uma situação bem menos grave do que aquilo que a gente poderia imaginar. Se é uma torção de tornozelo, às vezes um problema ligamentar, poderia tirar o Gustavinho por bem mais partidas. Como é um corte, é só uma questão de cicatrização e também de recuperar a confiança do jogador nos treinamentos. Eu vou botar aí uma semana, vou colocar o Gustavinho de volta na partida da Arena contra o Juventude. Creio que no sábado, por ser um corte profundo, como o próprio Grêmio acabou soltando nos bastidores, acho que para o sábado ainda é muito arriscado, mas o Gustavinho preocupa muito menos do que aquilo que a gente acabou levando de susto ao final da partida. A gente segue atualizando o Tricolor por aqui, sempre lembrando, te inscreve no canal, ativa as notificações e deixa até o like e também teu comentário. Tu é a favor dessa multa do Renato? Possíveis
erros dos jogadores nas partidas? Ele acertou nessa atitude do Mike? Deixa aí teu comentário. Beijo!